Tudo bem? Aí mais um vídeo aí do Emerson, né? Gravando aí improvisadamente aí até a gente acertar as nossas situações. Mas assim, meus amigos, eu quero aí fazer o meu aplauso à Polícia Militar, né? Quero apoiar a Polícia Militar, a Polícia Civil, né? E eu quero que vocês tenham em mente as dificuldades do policial, né? Então assim, diferente do policial federal, que tem todas as suas regalias, né? É idolatrado, é adorado, mesmo sendo uma polícia de partido, uma polícia que pode perseguir você lá na frente, né? Eles são adorados. Enquanto isso, o policial militar ganha um salário de miséria, né? E o policial federal fica lá sentado, entendeu? Tomando seu chimarrão, né? Pegando seu sucão aqui, ó, e ó, fazendo isso aqui, ó, tomando, aproveitando a vida, e o policial militar se ferrando, né? Então o policial militar, ele enfrenta diversas dificuldades, entre elas preconceito. O policial ele não se sente como ser humano, ele se sente rebaixado da categoria de ser humano. Ele trabalha para combater a escória da sociedade, porém ele vira farinha desse mesmo saco para o seu protegido e arrisca a vida por pessoas que não dão a mínima para ele. Falta estrutura, falta armamento, falta colete balístico, que já estão tudo vencido, viatura em boa condição às vezes, né? Ou acaba a gasolina da viatura, entendeu? Falta treinamento adequado, entendeu? Para os caras abordar. É claro que eu preferia que todo mundo tivesse uma arma e pudesse se defender. Que a melhor defesa contra um estupro de uma mulher é uma arma. Ela tira a arma e mete fogo no cara, pô. Mas, por exemplo, convulsões sociais, se faz necessária a presença do policial militar. Quando há um desacordo entre duas partes, também se faz, né? E falta contingente, assim, por exemplo, policiais em alguns lugares, o contingente é irrisório, né? Fazendo com que ali estão trabalhando, sejam jogados em escalas de serviço desumana, entendeu? Aí os caras já chegam estressados, cansados, entendeu? Em casa chegam destruídos, ganhando salário de miséria. Tem o direito dos humanos também, que é um dos maiores problemas dos polícias, é a distorção do que é direitos humanos, né? Atualmente só se vê a atuação dos direitos humanos no tocante à defesa do bandido, só para defender o bandido, a pessoa que morre, a vítima, né? Não existe. Maria do Rosário, a psicopata lá, você põe lá, entendeu? Que está envolvida inclusive em escândalos aí, né? Está com seu nome em delação da Odebrecht, né? Recebe dinheiro da Taurus, inclusive, que é uma indústria de armamentos, né? Para poder tocar para frente, né? Aquela ônibus lá com 1000 também, né? Enfim, e aí? A cortina de ferro que eles fazem e a busca de brechas para punir o policial a qualquer custo, mesmo que seja a palavra do bandido contra a do policial, é assustadora. Inversão de valores grotesca, pois nunca se narrou um fato em que os agentes dos direitos humanos tentassem proteger o direito dos policiais vivos ou mortos. Mas o policial militar, para eles, é humano, é um militar. Apenas um militar, não é humano. Entendeu? E aí essa compreensão psicopática vai se transferindo para a sociedade também. Porque o policial, como ser humano, ele às vezes, sob pressão extrema, ele acaba agindo por impulso, ansiedade, uma série de problemas, né, para a pessoa. Porque isso gera um desequilíbrio na sociedade. E aí ele vira alvo de punição, né? O único bem, assim, por exemplo, humanos para ele é quem tira a vida de uma pessoa. Esse pessoal dos direitos humanos, né? E quem furta o único bem de uma pessoa, que põe toda uma sociedade em perigo, o pai de família, o trabalhador, enfim, é só mais um. A influência dos políticos, né? Que a polícia se confunde muito com a política. Prender o filho de um deputado, do governador, do prefeito, por estar cometendo alguma infração ou contravenção, é pedir para ser mandado para o lugar mais distante da sua residência, pedir para ser punido, mesmo que verbalmente, por superior, que também tem medo do político. Veja o caso do Requião, né? Que é um político de esquerda, um político progressista, foi dar carteirada em policiais militares, livrou de um assassinato. Um parente dele cometeu um assassinato no centro de Curitiba, o Requião foi lá e tirou o cara, entendeu? E é um assassino, né? Um defensor de assassino. Então esses políticos que se dizem os defensores são os mais cruéis, né? Tipo o caso do Requião em Curitiba, Gleisi Hoffmann, né? Dentre outros, eles são os mais ditatoriais, são os mais alucinados, né? E são os que mais dão carteirada. Então, por que o policial não pode cumprir seu papel sem temer uma retaliação? Um dos grandes obstáculos dos policiais civis e militares honestos é a política desonesta, né? Ao contrário da Polícia Federal, que é uma polícia de partido, né? Então, assim, não é uma polícia republicana. Por isso que eu defendo a extinção da Polícia Federal e que as investigações sejam conduzidas apenas por policiais civis, né? E, enfim, aí já é uma outra história, né? Ter que aparelhar
de uma forma, a dar condição para a Polícia Civil fazer essas investigações, né? Então, assim, esses superiores, mais do que Caxias, assim, existem superiores hierárquicos que se preocupam mais com uma farda amassada, com a não prestação correta da continência, do que a eficiência e os anseios das suas tropas. Então, assim, esses superiores são umas pragas. Por quê? Porque, na verdade, eles não se preocupam, de fato, com a segurança da sociedade. O cara tem que estar bonitinho, tem que estar assim, ó. Não pode ter uma amassadinha na farda lá, senão ele vai dar uma punição. Tudo bem, você tem que estar apresentável. Você tem que estar apresentável. Mas, porra, né, mais vale uma punição por um coturno desamarrado do que punir um bandido fardado que aceita suborno. Veja o caso desse cara aqui. Por isso que, assim, tem essas aduladoras de polícia, como a Indiana Golpe de Areia, que é uma Maria Batalhão, entendeu? Que já não tem credibilidade nenhuma. Que ela, muitos seguem a página dela e tal. Esse tipo de mulher, piriguete, entendeu? Sem vergonha, que está se acoplando na direita, né? Elas usam a sensualidade. E a máscara cai. Tipo Joyce Hassman da vida, Carla Zambelli, entendeu? Ana Campaiola, entendeu? E o povo vai caindo na pescaria. Então, assim, esse tipo de vagabunda, entendeu? Que defende bandido de farda, entendeu? E aí acaba prejudicando toda uma corporação. Por quê? Porque é o seguinte, se você não escracha o bandido de farda, se você não escracha uma polícia política que trabalha para um partido, que trabalha para né, que é nos moldes de uma Gestapo, né, se você protege o bandido de farda, você permite que esses bandidos de farda queimem toda a imagem da corporação e prejudique o policial honesto que quer trabalhar direito. E você está entendendo? Então, assim, você, Indiana Ariete, você presta um desserviço à população. Porque a partir do momento que você poupa o lobo, entendeu? Você está matando um cordeiro, entendeu? Você não tem verdade, né? Aproveitando para fazer um ataque pessoal aqui mesmo, tá bom? Agora sim, eu vou aqui escrachar o caso de um bandido de farda, que é muito importante. Vamos lá. Aí, pessoal, passando para vocês do grupo aí, o que aconteceu? O tenente colou na companhia aí, foi rondar o Cabo Clibes e ele tava com um cachecol no pescoço aí. Aí o tenente colocou ele em posição de sentido, começou a trocar ideia com ele igual bandido, humilhando, chamando de bosta e tudo mais, puxou o cachecol e deu um tapa na cara do Cabo Clibes aí. Aí o pau fechou, né, mano? O cabo revidou aí e o cabo Emereci separou os dois e o Cabo Clibes foi no DP, fez um BO e acionou o advogado dele aí. Todo mundo no batalhão. Barato é louco, hein, mano? Cê é doido. Então, aí o que acontece? Quando você não escracha um vagabundo desse, entendeu? Você está ajudando o vagabundo e não o policial de verdade. Então você é Maria Vagabundo, entendeu? Por quê? Porque você aprova esse tipo de coisa, porque você não denuncia. Você só denuncia o bandido que está batendo trombadinha lá da rua e tal, e tá certo. Entendeu? Agora, proteger acima de tudo a imagem da corporação, pare. Entendeu? Então você não está fazendo um trabalho honesto, você não faz um trabalho digno de confiança, né? Você não faz um trabalho digno de confiança, né? Então, assim, é esse tipo de superior psicopata que vocês têm que combater também. Porque são esse tipo de psicopatas que estragam toda uma corporação. Criam desestabilidades. Por exemplo, outro bandido de farda que vai, por exemplo, enfia droga nas coisas de uma pessoa, ou que chega numa casa, atira primeiro e depois pergunta, entendeu? Porra, sabe, é pobreza intelectual da tua parte. Porque você não sabe como abordar esses casos, tem medo de abordar, é covarde, diga-se de passagem, Indiana Ariete. E aí o que acontece? Aí dá nisso, né? E também tem a questão do militarismo. O militarismo amordaça o militar e dilui nele a democracia e por vezes até o tranca-fia atrás das grades como um meliante. O militar tem dois fardos a carregar: a hierarquia e a disciplina, e também a falta de previdência privada. O militar praticamente nunca se aposenta. Vocês estão entendendo? Então a vida da pessoa praticamente
Aí o que acontece? A pessoa ela tem que fazer falcatrua de um lado, falcatrua do outro, entendeu? Não tem algo justo na sociedade, não tem um balizador, né? A pessoa não consegue se sentir inserida na sociedade, o militar. O militar ele se sente fora da sociedade, né? Tem o sensacionalismo da mídia, né? Tiroteio entre policiais e bandidos, morre um bandido, as manchetes dos jornais o vitimiza colocando como um coitado que foi executado, né? Morre o policial, nem quer dar uma nota de rodapé. Aí tem esses outros sensacionalistas que exageram demais com a questão do policial, policial Deus, tal, mas assim, acabam acobertando bandidos de farda. Você tá entendendo? Você tem que combater o bandido em qualquer nuance, se ele está usando, se ele está se escondendo atrás de uma farda ou não. Entendeu? Que do contrário, você está fazendo um trabalho parcial, sem credibilidade, como é o trabalho da Indiana Ariete, né? Que ela faz, é totalmente parcial, né? A mídia ajuda a estigmatizar o policial como mais um malfeitor, mais um bicho-papão social, né? Como se fosse um bandido combatendo o outro. E aí, por exemplo, quando você esconde os crimes do bandido de farda, né, você está gerando uma revolta em pessoas da sociedade, né, que também foram vítimas de bandidos de farda, né, de bandidos de farda. Você tem que tomar cuidado com isso aí, né? Então a mídia, a imprensa é a maior vilã, né, esses pseudo-formadores de opinião de Araque, né, na tentativa de construção da imagem melhor das polícias, né? Começa também pelo exemplo, né? Tem um salário miserável. A Constituição fala que o policial militar, policial civil, deve ser remunerado por subsídio, ou seja, uma parcela única sem ser aos pedaços, como soldo mais gratificações. Além disso, o salário pago aos policiais militares, aos bombeiros militares, não é nem um pouco realista a proporção de perigo gerada no desempenho de suas atividades. Imagine só, um deputado maldito ganha 100 mil reais de verba de gabinete, né? Mais 3 mil reais mensais de auxílio moradia, mais a remuneração de 26 mil em 15 salários por ano, isso mesmo, 15 salários. Fora outras coisinhas como o carro, etc, tal. Claro, aí se todo mundo pedir isso aí também, ferrou. Você tá entendendo? Pedir isso aí pra todo mundo. Ainda mais questão de serviço público, quando é Estado, né? Aí a coisa fica mais complicada. Não é? Eu quero dizer assim, que eu não considero os policiais como parasitas. Né? Outras classes no serviço público são parasitas, são meramente decorativas, já que o Estado não produz nada. A questão do policial ela se torna também um pouco desnecessária em muitas situações, já que se tivéssemos uma sociedade onde o cidadão, né, onde o indivíduo, não falo nem cidadão, um indivíduo pudesse ter uma arma, ele poderia se defender muito melhor. É claro, ainda assim se faz necessário a presença da polícia, né? Então assim, uma pessoa que não sabe se volta vivo para casa, que trabalha exaustivamente ganhando 1.000 reais mensais, e outra que senta em cadeiras confortáveis, que trabalha pouco, ganhando 76 vezes mais. Essa é a justiça social brasileira. Então, esses políticos não podem criticar a questão de justiça social se eles estão ganhando esse tipo de soldo, esse tipo de salário, né? É a verdadeira remuneração injusta, onde quem trabalha muito é presenteado com a míngua, enquanto quem trabalha pouco é presenteado com gordas quantias. Mas não é nem isso a questão de trabalhar muito ou longo, é questão de eficiência, eficácia para a sociedade, já que o deputado, né, mas o deputado é o defensor, o bastião da democracia, e blá blá blá, não é bem assim, não precisa se justificar com um salário desse tamanho, é muito dinheiro, entendeu? É muito dinheiro para nada. Especialistas na aplicação do conceito de que massa de manobra é gerada a partir do que se quer ouvir, parlamentares firmaram o compromisso que a luz dos direitos jamais serão honrados. Com a certeza dos gordos salários do bolso, ao final de cada mês, utilizaram o movimento dos praças para mandar recados a adversários políticos ou adversários dos negócios. Despejaram fúria que não se vê em sessões plenárias e fizeram citações sem meia culpa que lhes cabia, né? É o próprio caso do Bolsonaro. Ele aparece como defensor das polícias, como isso, como aquilo, mas o camarada lá é um verdadeiro inimigo das polícias, se for ver no fundo. Veja, o filho dele, Carlos Bolsonaro, defendendo salário vitalício de vereador, ou seja, quebra Estado, entendeu? É um canalha, esses Bolsonaros são canalhas, tanto que quando ele vai na polícia, eles não são muito bem aceitos, não são muito bem quisto não. É um ou outro ignorante vai lá e que apoia ele, que não conhece a fundo o que o Bolsonaro está fazendo. Entendeu? Então, assim,
a dureza dos bicos. E como o policial não ganha como deputado, né Bolsonaro? Você não defende a polícia. Você é um canalha, você é mais um oportunista. Entendeu? E eu tenho algumas coisas que eu vou abordar aqui que eu vou provar isso aí. Então assim, ele não ganha como deputado, então nos dias em que ele está de folga, ele trabalha para ter dignidade e complementar o salário do caos, né? Dignidade essa que deveria ser dada, né, pelos representantes aí, né? Você deveria trabalhar, mas se você trabalhasse para a polícia mesmo, Bolsonaro, né, você trabalharia nessa questão previdenciária dos policiais militares, dos policiais civis. Você brigaria por isso, você brigaria contra os homens, mas você, Bolsonaro, você só quer garantir a teta gorda onde que se quer mamar. Que se você fosse um deputado honesto, você pediria por intervenção militar, porque você sabe que está tudo podre e irreversível aí, né? Então, assim, uma leitura dos acontecimentos que acabaram por entrelaçar polícia e política nos remete à análise de expressão séria de Maquiavel, extraída da obra do Príncipe, né? O Príncipe, que foi feita em 1513. Os fins justificam os meios. Colocada no contexto atual, a expressão pode ser utilizada de forma errada, quando não há diferenciação de moral, política e ética, né? Então, assim, para alguns ignorantes, a polícia militar é sinônimo de força e moralidade, né? Então, assim, vê-se aí o conceito de moral, que embora lançado de forma equivocada, traz à tona o pensamento de quem faz a parte da corporação. Pois assim, tinha um filósofo Vasquez, né, que dizia que moral é um conjunto de normas aceitas livre e conscientemente, costumes, não é, que regulam o comportamento individual dos homens. Frise-se o conceito de individualidade inerente a todo ser humano, seja ele policial, jornalista, professor ou médico. Todos nutrem em si o desejo de dignidade e uma vida melhor, e isso já cabe à sociedade, porque eles querem colocar à margem também. O Estado ele trabalha para colocar à margem o resto das outras pessoas. E esse é um outro mal que tem que ser resolvido, né? Então todos nutrem em si esse direito de dignidade e vida melhor. Todos, a sociedade como um todo. Paralelo caminha a ética, que nada mais é do que um conjunto de regras de aplicação da moral, assim como a hermenêutica é para a interpretação, né? Então, assim, por último, nós temos a política, que deveria seguir com moral e ética para alcançar a coletividade. Como isso não ocorre, devido aos progressistas e aos oportunistas, né? Então aí fica complicado. Então, o realismo político, ou seja, a busca de resultados a qualquer preço, ela subtrai os atos políticos, né, a qualquer avaliação moral, entendendo esta como uma restrita vida privada, né, dissociando o indivíduo do coletivo, né. Assim, existe uma obra chamada Ética na Política, e assim, onde é avaliado que, embora a moral se manifeste pelo comportamento do indivíduo, ela expressa uma exigência da sociedade, entendeu? E é isso que os libertários eles entram sorrateira, insidiosamente, para que quando se acaba essa exigência, aí o cara vai usar drogas, né? Vai praticar pedofilia, você está entendendo? Isso vai se tornar normal, ou seja, não vai ser mais necessário polícia, não vai ser mais nada. Aí a sociedade entra um caos. Entrando-se num caos, entra-se medidas mais de um estado policial, que é diferente da polícia. É coisa que uma estúpida como a Indiana Arieta não vai entender, né? Aí, temos que apoiar o estado policial. Entendeu? Aí, apoiar o estado policial, você vai ser perseguido por crime de opinião, como aconteceu comigo. Você está entendendo? Você é perseguido por crime de opinião, entendeu? Acontece isso, né? E aí fica complicado, né? Você não tem liberdade na sociedade. Aí você acabou com a sociedade, porque ou você vira escravo do sistema, né? Se você reclamar, você é preso. Aí é diferente do trabalho. Aí subverte, aí tergiversa o sentido de moral, né? Trocando-se em miúdos, entende-se que a classe policial militar merece maior valorização, e a policial civil também, e que vive a terrível angústia de não ter amparo, inclusive ilegal, nas reivindicações. Mas nesse movimento paredista sobrou moral e faltou ética. Infelizmente, nesse caso, Maquiavel estaria errado, porque os meios não justificariam os fins. Concluo extraindo, né, mais um trecho. Aliás, determinados casos políticos, onde se alardeia a exigência da ética, nada tem a ver com essa. São, em suma, meros casos de polícia. Não é? Então, assim, para concluir, sei que muitos podem dizer que o policial militar civil não está ali porque é obrigado.
que escolheu entrar sabendo dos problemas e do salário que iria ganhar. Os bancários, por sua vez, também não estão ali obrigados. E olhem aí os bancos em greve, lutando por remuneração melhor. Agora o policial é negar o direito à greve. Veja, eu defendo essas paradas da Polícia Militar e da Polícia Civil. É claro que existem muitos sindicatos. E o problema são os sindicatos. Sindicatos são o problema. São sindicatos que extraem, que roubam a maior parte do bolo, entendeu? E deixam o restante dos policiais sem nada, entendeu? Então, assim, a questão ela é sintomática, né? Eliminar o sindicato, né? Ah, mas quem que vai negociar? Ah, meus amigos, aí é a questão da própria corporação, né? Esses sindicatos são aparelhados ideologicamente por progressistas, esquerdistas, né, socialistas e o cambau 4. E eles não trabalham, né, eles mentem que trabalham para o coletivo, mas o coletivo é apenas gado, massa de manobra. Tá entendendo? Então, assim, claro, a gente deveria criar uma bancada da segurança pública, isso é importante. Assim, a gente pressiona o poder público para a aprovação de um projeto de emenda constitucional para mudar a cara da PM, BM, que todos os policiais, bombeiros e militares de todos os estados comecem a pensar e aprender que é necessário ter consciência política para poder ganhar dignamente e mudar as leis arcaicas que podam a liberdade dos militares. O militar tem que ter um pouquinho mais de liberdade, entende? Então, assim, eu quero manifestar meu apoio, né, à Polícia Militar e à Polícia Civil, ok? E veja aqui, deixa eu ver. Tem um caso aqui que eu queria abordar, que dia 14 agora, de dezembro de 2016, vai ter outra paralisação das polícias. E já tem muitos eventos rolando. Então a gente deveria concatenar algumas atividades juntos aí, né, para a gente poder fazer certinho isso aí, tá bom? E é claro, ter mais efetividade. Isso aí, Selva.